No ar, então. Boa noite sócia e sócias Colorado, né? Boa noite ao pessoal da Chapa 10, do Clube Sem Barreiras. Mais uma noite de live, mais uma noite de continuidade. A banda entrou aqui no ar, aqui, Harley, junto. Mais uma noite de live, mais uma noite de continuidade dos nossos trabalhos em prol ao nosso clube, endereçado os nossos esforços, o nosso interesse ao Conselho Deliberativo do clube. Nas últimas lives falamos principalmente das nossas bandeiras, falamos na penúltima sobre a cláusula zero, né? Falamos bastante, destacamos tudo que é em torno da cláusula zero, a importância dela para o associado. Na última live falamos aqui muito na transparência, nos processos de transparências, que são muito comentados, né, na amplitude, no meio do clube. E hoje, né, Harley, vamos conversar um pouco mais sobre a legalidade e um pouco do que está acontecendo nesse cenário atual dessa nossa construção aí dessas eleições. Então, já abrindo, eu, Felipe Assunção, aqui integrante também do Clube Sem Barreiras, da Chapa 10, já abro essa noite dando boa noite ao nosso colega, nosso sócio, amigo, Harley Noro. Harley, boa noite. Para ti ficar à vontade aí, vamos bater um papo com o associado colorado. Boa noite, Felipe. Boa noite, colorados e coloradas de todas as querências que nos acompanham na noite de hoje. É sempre um privilégio podermos falar de futebol, podermos falar do nosso clube, Esporte Clube Internacional. É um momento importante na vida do clube, esse momento das eleições coloradas 2018, e deve ser uma ocasião para todos nós refletirmos sobre a vida do clube, a cultura do clube, porque nós necessitamos retomar a nossa senda de vitórias e o nosso clube deve, com o nosso esforço, com o nosso envolvimento e com a nossa participação, ser recolocado naquela condição de grandeza da qual ele saiu e para a qual ele necessita voltar. E certamente esta empreitada é uma empreitada que deve envolver a todos nós, colorados e coloradas que nos acompanham e que nos assistem em todo o Brasil e fora deste país. É boa a dimensão, né? Essa live nos leva a qualquer parte desse território mundial, né? Então a gente, como tem sócios em toda parte do mundo, é sempre importante a gente estar nesse contato direto. A gente vem trabalhando muito essa questão do quem executa não fiscaliza, né? Esse é o propósito número 1 da nossa chapa, do nosso trabalho. Uma das provas físicas evidentes estão aqui com o Harley, um sócio que aderiu à entrada na chapa 10, veio do pátio, veio da arquibancada com o propósito de participar, com aquela real situação do associado que precisa e quer ajudar a estar e participar dos processos decisórios do clube. Então, Harley, é legal até tu contar um pouco dessa tua entrada, para que a gente comece já a trabalhar as pautas do nosso trabalho, que tu é prova disso, dessa necessidade de reformulação do sócio no quadro social e também legislativo do clube. Antes de falar disso, Felipe, eu gostaria de dizer a todos vocês que, habitualmente, a gente ouve falar que futebol e política no clube são coisas que estão separadas e que em nenhum momento podem ser consideradas em conjunto ou como realidades dialogantes entre elas. E eu digo isso porque, em inúmeras oportunidades, quando nós procuramos comunicar a nossa percepção, o nosso entendimento da realidade do clube, nós ouvimos também de outros sócios e torcedores como nós que nós não deveríamos falar nada e deixar as coisas acontecerem, as coisas andarem. Eu, de fato, sou um colorado apaixonado desde criança. Até comentava nesses dias que me recordo do meu tio Lauri Mates, que mora lá em São Luís Gonzaga, um colorado de 4 costados, me mostrando uma moldura com o octacampeonato gaúcho do Colorado, que para ele era um motivo de alegria, e eu percebi aquilo e aquilo também impactou a minha vida. E de lá para cá, eu sempre acompanhei, mesmo estando fora do Brasil, varava a noite
fora de fuso para poder acompanhar o Colorado. Mas quando eu voltei para cá em 2005, me associei e comecei a participar efetivamente da vida do clube. Politicamente, ou em relação à instituição Inter, eu em inúmeras oportunidades entrei na ouvidoria no site, mandei um e-mail manifestando o meu entendimento, a minha percepção, cobrando. Porque eu entendo que como sócio, como partícipes do processo, nós devemos ter espaço para podermos manifestar a nossa compreensão e, além disso, termos um retorno. Porque muitas vezes permaneci sem que qualquer retorno houvesse da parte do clube, a não ser a sua mensagem foi encaminhada para o departamento tal. E nada mais. Em 2006, eu, de fato, participei das eleições e até saí da eleição com adesivo da Chapa 3. Porque encontrei a caminho do estádio os integrantes dos movimentos, e eu ouvi os diferentes movimentos, e eu acabei fazendo uma opção. Naquele dia, de fato, eu disse, eu devo participar mais ativamente da vida política do clube. E então, depois disso, fiz um processo de iniciação mesmo, porque a participação do associado na vida política do clube passa por mudança de atitude. E essa atitude é aquela de quem procura conhecer melhor o clube, o que está acontecendo, se inteirar dos processos e se aproximar de pessoas que já estão trabalhando em prol e para o bem do clube. E nesse sentido, então, ingressei no movimento e a partir disso, a minha vida política no clube mudou. Mudou o meu interesse, porque eu percebi que a diferença é feita por pessoas que estão envolvidas e que estão comprometidas com o clube. Mas isso não é só no Esporte Clube Internacional, isso é na vida. O comprometimento nosso com a realidade é, sim, fator de mudança e de transformação. E é esse o convite que nós, da Chapa 10, do Clube Sem Barreiras, queremos fazer para você, associado colorado. Interesse-se mais pela vida do clube. Procure participar das diferentes instâncias. E recorde, o nosso estatuto, no seu artigo 2º, diz que todo poder emana do sócio, do nosso voto, da nossa delegação, para que algumas pessoas se coloquem a serviço do clube. Porque é esta a disposição que deve animar também aqueles que se colocam e que se propõem como candidatos à presidência, ao Conselho de Gestão, como candidatos às cadeiras do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional, servirem ao clube, estar ao serviço do clube e das suas diferentes realidades. Harley, tu colocou uma situação aqui que é evidente, o torcedor gosta, o associado gosta, e todos nós também somos movidos, que é o futebol. E hoje a gente traz e vai falar muito sobre legalidade, que é uma palavra que está muito em evidência por tudo aquilo que a gente passa no país, enfim, né? Nessa política partidária, na construção aí dessa vida civil, como se diz. Então, o que é legalidade? Cumprir a lei, a regra. E aí a gente teve um período recente agora que nos machucou muito como Colorado, que foi a queda para a 2ª divisão, que nenhum de nós colorados queríamos ter isso aí marcado na nossa pele. Mas enfim, aconteceu, já passou, nos recuperamos, estamos agora ingressando numa Libertadores, mas existe, estou trazendo esse contexto, existe muito no Conselho Deliberativo do Inter que não se fala em futebol. Importante tratar só as questões administrativas, as responsabilidades dos números, e que o futebol é um clube à parte da administração e do legislativo do clube. E é aí onde a gente quer chegar com a palavra legalidade, fazendo esse tipo de associação. A questão da queda para a 2ª divisão deveria, sim, Harley, ter trago alguns ensinamentos para nós. E nós, eu e diversos, e a nossa chapa inscrita na sua total e na sua grande maioria, e está aqui o Harley prova disso, o que nos faz, nos move, estar participando da vida do clube é o sentimento, é o amor pelo nosso Esporte Clube Internacional. E a gente não absorveu muito bem essa queda, principalmente pelo âmbito dos números, da questão administrativa. E eu queria começar o assunto de legalidade trazendo isso. Não bastou a gente cair para a 2ª divisão, as contas irem parar no Ministério Público,
No ano de 2017, onde a gente começa a reconstruir esse trabalho pós-queda, a gente teve o maior déficit da história do clube, em torno de 62 milhões. E aí se alega muito tudo aquilo que aconteceu, né? Toda aquela herança deixada pela última gestão. Isso tudo ainda, em termos de discurso, ainda a gente digere. Mas quando a gente entra para a questão estatutária da legalidade, a gente começa a preocupação. Aí começa a nossa preocupação. E aí entra em evidência o nosso trabalho de quem realmente não... Quem executa não fiscaliza. O que aconteceu? Sócio colorado e sócia colorada. E essa é uma das bandeiras e pilares da Chapa 10 para fazer esse trabalho e dar continuidade dele no período. Nenhum prazo estatutário do cumprimento das contas, né, da prestação de contas de 2017 foi cumprido. Nenhum prazo. Nós tínhamos o prazo encaminhado da mesa do Conselho Fiscal até o dia 28 de fevereiro. Não tivemos o devido encaminhamento. Tínhamos o segundo prazo para a data do dia 15 de março e tínhamos o terceiro prazo até meados do dia 15 de abril. Onde quero chegar, Harley? Nenhum destes prazos que estavam vinculados à questão do refis do Profut, né? Que se tu não cumpre os prazos, tu entra na questão de perder o refis, de perder toda aquela linha de crédito, de incentivo fiscal que estava beneficiando o clube naquele momento. Onde queremos chegar? Nenhum dos prazos estatutários foram cumpridos, que aí a gente fala da legalidade, do cumprimento. Então são essas coisas que a gente cobra e que a gente pede para que o clube execute no seu âmbito do legislativo. Harley, eu quero que tu desenvolva um pouco disso. Isso fez com que a gente perdesse 30% do refinanciamento via Profut, que é a lei fiscal do incentivo ao esporte, que fez lá com que os clubes que tivessem o seu fisco atrasado, um momento de refinanciamento e recondução das contas, e a gente perdeu 30% disso, e o Conselho Deliberativo tolerou de uma forma normal. Nós, alguns integrantes aqui, entre 10 conselheiros da Chapa 10, hoje que concorre à reeleição, fizemos requerimento e votamos para não aprovação das contas por decorrência do não cumprimento do Estatuto. Então são essas questões que aconteceram lá atrás, em 15, em 16, que resultaram num descontrole administrativo dos fluxos administrativos e principalmente da questão estatutária do clube, que levaram as contas para o Ministério Público. Então, esse tipo de questão está em evidência. Esse tipo de questão cabe ao conselheiro e ao Conselho Deliberativo bater e bater muito forte. E muitas vezes independente de estar ao lado da gestão. E é esse o grande problema que temos hoje. Por que isso foi levado adiante, Harley? Porque 80% do Conselho Deliberativo do Inter hoje, ele tem um propósito, sim, ele tem uma base, sim, ele tem um lado, sim. O lado hoje da gestão. Isso é bom? Isso é ruim? Felipe? Depende do ponto. Vejam, é importantíssimo que na condução da vida do clube, não importa a instância, se é o Conselho de Gestão ou se é o Conselho Deliberativo, que aquilo que está previsto no nosso estatuto, que é a norma geral que rege a vida do clube, que deve informar a vida do clube, que ele seja cumprido. Não basta aconteceu tal coisa. Cada um de nós, Felipe, você que está nos assistindo, se tu quiseres, tu podes arrumar qualquer desculpa para qualquer coisa. E hoje em nosso país, sinto muito, mas as pessoas, os grupos e por vezes as instituições arrumam e forjam as desculpas mais estapafúrdias para justificar o que é feito. Eu falava antes do nosso estatuto aqui, o artigo 2º diz, todo poder emana dos associados, ou seja, não tem poder exercido no Esporte Clube Internacional, que seja do Conselho de Gestão e que seja do Conselho Deliberativo, que não emane do sócio. O sócio deve ser valorizado, o sócio deve ser respeitado. E quando um dirigente, quando um conselheiro agem de forma contrária àquilo que diz o estatuto, estão desrespeitando o associado, o sócio que delegou a ele um poder de representação. Só que isso passa hoje tão batido, mas tão batido que ninguém parece que dá na mesma.
E se alguém diz alguma coisa e se manifesta contrário a um comportamento indevido em relação àquilo que deveria ser observado, é taxado de corneteiro, de secador, da turma do barulho. Parece os raivosos, né? Os rebeldes, enfim. Insatisfeitos. Exatamente. O Felipe, esse poder do sócio é exercido, segundo o estatuto, por meio dos seus representantes eleitos. Então, quando tu elege o presidente, os membros do conselho de gestão, quando tu elege o conselheiro, eles são teus representantes. Eles não se representam a si mesmos, podem se representar na parte que toca, mas eles te representam. O parágrafo único desse mesmo artigo, que todo colorado deveria saber, o sócio colorado e mesmo o torcedor colorado deveria saber o que está dito aqui. Porque nas outras lives aqui já falaram da Constituição, do legislativo que impera no internacional. E então, da administração pública foram trazidas para o nosso estatuto os 5 princípios que devem reger e informar a administração pública. A legalidade, da qual a gente está falando de alguma forma, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência e acrescentaram a economicidade. Se diz o parágrafo único que no desenvolvimento de suas atividades o clube deve obedecer estes princípios, ninguém que está em qualquer instância poderia fazer vistas grossas a isso. E eu quero trazer isto como um elemento de legalidade. Cumprir o estatuto é atender a estes princípios. E isso é um desafio, considerada a realidade na qual a gente se encontra. Então, Harley, esse é um desafio e vamos trazer para a prática agora, associado. Por que tudo que o Harley trouxe aqui, de forma legal, cumprindo o estatuto, seguindo aqui, o Harley tem as regras e os cumprimentos, os artigos. Por quê? Porque isso tudo vem de encontro às votações. No último pleito do nosso clube, nós tivemos 4.700 votos que não tiveram a devida representação. Esses votos representavam 55 conselheiros. 55 conselheiros somados aos 15 que pediram a reprovação das contas seria um alerta ou cumprimento do estatuto que não foi seguido. Por quê? Porque a cláusula de barreira faz com que 4.700 associados não tiveram a sua devida representação. E essa representação poderia ter surtido efeito em todo esse cenário de convalidação com uma situação que não cumpre a legalidade do clube, que são as regras, que fazem que o clube aprove um déficit de 62 milhões com as suas devidas e colocadas justificativas pelo apoio da maioria. Então, Harley, só quero entrar nessa e vou deixar que tu desenvolva o restante, falando mais a linguagem do associado e trazendo para a prática. Se o associado não conseguir decifrar nesse pleito eleitoral do dia 8/12 quem realmente faz parte desse processo de continuismo do Conselho Deliberativo, que é um processo que, se estudar os nomes, a gente vai ver, por exemplo, na chapa 1 e na chapa 2, nomes que estão compostos aí nos últimos 15 anos em sequência no Conselho Deliberativo do Inter. E com um histórico recente não muito legal na questão de prestação de contas, de legalidade, no cumprimento do estatuto. E se a gente pegar outra chapa 4, que na última eleição se elegeu como oposição em 2016 e em janeiro de 2017 estava dentro da gestão e aprovou essas mesmas contas. Então, Harley, para encerrar esse lado mais prático para a visão do associado, nós da Chapa 10 hoje somos minoria nessa defesa, mas é a defesa do cumprimento do estatuto. Não é a defesa de nada astronômico que o clube não possa cumprir e não possa dar o respaldo para o seu associado, que é você, que é eu, que é o Harley, que paga a mensalidade, seja ela de 10, de 20, de 40, de 125 reais, seja ela qual for a modalidade. Mas tem que se respeitar, sim, o associado, que ele tem
35% a 40% nos últimos 15 anos do faturamento do clube. Nós estamos falando na casa de 6 milhões a 7 milhões, dependendo do valor das mensalidades do ticket médio. Então, associado, nós temos que estar atentos, sim. Um assunto burocrático, chato, mas que nos levou à derradeira queda para a segunda divisão, que é o nosso produto final, que todos nós estamos preocupados, mas que não estiver esse cumprimento, se não estiver essa questão de fiscalização, isso não anda para frente. Então a gente tem que lutar, sim, pela continuidade do trabalho e a conquista dos títulos, mas a gente não pode descuidar do que é nosso. O patrimônio do clube, o orçamento do clube e as pessoas que cuidam do que é a fiscalização no clube. Então é isso, Harley, dessa linha. Felipe, nós também temos tido, e é importante que nós, colorados, tenhamos a oportunidade de conversarmos e dialogarmos sobre a vida do clube. A questão das instâncias que nós temos, da instância de gestão e da instância do conselho, são instâncias que devem conviver harmonicamente. Cada instância deve cumprir com as suas atribuições e com as suas responsabilidades. Essa questão que o Felipe destacou, do papel do conselho, o conselho não é contrário à gestão. O conselheiro, ele tem uma responsabilidade de acompanhar, de fiscalizar, de propor e de atuar junto ao clube, em prol e para o bem do clube. O conselheiro ou os conselheiros que simplesmente adotam em relação à gestão, por serem da mesma composição, uma atitude de anuência, vou usar uma expressão uma convalidação ou uma simples aprovação, patrolando os entendimentos diversos, me desculpe, não está contribuindo para o bem do clube e não está agindo de acordo com a responsabilidade que tem. Mas isto não é só do clube, isso é da vida. Porque, por vezes, uma pessoa é conhecida, é amiga, é próxima, então nós fazemos vistas grossas ao que está acontecendo. Ou, por vezes, num conselho que são 300 conselheiros eleitos e agora renovam 150, um grande número, por vezes, não está nem aí para o que está acontecendo. Porque foi eleito de roldão numa chapa que é favorecida por uma definição do próprio estatuto que se fosse do interesse daqueles que hoje são maioria, que essa cláusula, de fato, este cerceamento do direito do sócio de se ver representado através do seu voto fosse válido ou fosse corrigido, se estes quisessem, seria diferente. Por que nós estamos, entre aspas, defendendo uma cláusula zero? Porque nós entendemos da importância do respeito do teu voto. E que as pessoas que lá estejam no conselho, de fato, atuem com o papel que devem ter de fiscalizadores, de proponentes. O conselho deliberativo não é um concorrente do conselho de gestão. Todos devem atuar, o conselho fiscal. Todos, essa tríade, deve atuar em prol e para o bem do Inter. Mas quando, por exemplo, eu vi o relatório do Conselho Fiscal, e no final do relatório do Conselho Fiscal, eu fiquei estarrecido, assim, preocupado com o que eu li. Porque o relatório dizia que se continuasse assim, quer dizer, se continuasse em 2018 o que aconteceu em 2017, as contas deveriam ser reprovadas. Mas o Conselho Fiscal não aprova ou desaprova ou não recomenda uma atitude em relação aos 2 anos. Recomendou e deveria recomendar em relação ao exercício 2017 e deverá recomendar em relação ao exercício 2018. E se continuasse assim, seria reprovado? Reprovado deveria ser o de 2017. Mas não foi isso que nós vimos e não foi isso que o Conselho Deliberativo fez. Então, Harley, trazendo para a prática toda essa teoria que trouxemos aqui, é essa questão. Muitas vezes a não legitimidade no processo causa uma maioria, né, com esse descaso com as questões do clube. A gente teve na última eleição 55 conselheiros
ingressaram no Conselho Deliberativo do clube sem a legítima, né, e sem a devida legitimidade do associado. Nós estamos falando de 4.700 votos. E aí a gente fala de associados de todo o circuito, aquele de Porto Alegre, aquele fora do país, aquele do interior do estado. Então a valorização do sócio é fundamental nesse processo. E a valorização do sócio passa por essa questão de legitimidade no voto, na representação. E essa representação traz reflexos, muitas vezes, no produto final nosso, que são as contas e que vão lá refletir no futebol, que é aquele que move todos. Então, Harley, isso é uma coisa que estamos deixando bem claro, que o associado pode aqui mandar sua pergunta. Até quero colocar aqui algumas questões de associados. Está aqui o pessoal de Jacutinga nos assistindo, interior do estado, lá para o lado de Erechim. Kelly, Vitor, André Miola, Juliano, Sinara, Luiz Fernandes, Edu de Caxias, Vanderlei também, um amigo lá de Caxias. Muitos colorados aqui participando. E que legal, a gente quer agradecer e reforçar essa questão do diálogo com o sócio. E a valorização do sócio, pessoal. Isso não pode ficar simplesmente no folheto. Não pode ficar simplesmente no folheto. O sócio tem 40% do orçamento do clube. E para essa valorização efetivamente valer, a gente tem que entrar para valer nesse processo, no sentido de ter representação. E aí a gente tem questões, eu quero ressaltar, ontem a gente esteve no Parque Gigante, por exemplo, tu estava lá, Harley, a gente recebeu uma turma de associados, que é do consulado de São Jerônimo. São Jerônimo, um consulado independente, que ultimamente não vem recebendo a devida atenção, e a gente precisa, independente dos mecanismos que são usados no clube, a gente precisa de um tratamento igual para todo associado e principalmente para consulado. A gente teve muitas ações deles para questões associativas de casas de caridade, enfim, que não tiveram o devido apoio do clube para levar lá um jogador, para levar lá pessoas de representação ou questões de materiais para que se promova naquela região uma legítima representação do clube. Então, pessoal, a questão dos consulados tem que ser tratadas igualitárias. O sócio precisa ser valorizado. E o consulado não deixa de ser um associado. E uma das pessoas que estava lá conversando com a gente, não porque está conversando com a gente, porque deve ter aí pelo Brasil e pelo mundo diversos representantes de cônsuls desanimados com o processo que vem sendo realizado no clube. Porque se tu não é amigo, tu não tem certa compreensão. Mas veja, a questão dos consulados, nós entendemos dessa importância da valorização dos consulados, de um processo de indicação, de eleição que de fato respeite a realidade local, porque são eles que estão lá naquele ambiente, naquela localidade, comprometidos, levando adiante o nome do clube e agindo também em nome do clube. A transparência que está aqui no nosso estatuto, o estatuto fala da transparência. Seria importantíssimo termos no nosso site, na nossa área interna de sócios, especificado o tratamento, a condução dos processos, porque parece que por vezes é um pouco nebuloso. E porque não está dito, a gente percebe que por vezes existem algumas pessoas que são, entre aspas, beneficiadas, que outros deixam de ser atendidos, pode ser mais amigos, mais próximo, mais apoiador, menos apoiador da gestão ou de algum interesse. Então, o tratamento, de fato, com todo sócio deveria ser indistinto, porque tu não és mais sócio do que eu, o Marcelo Medeiros não é mais sócio do que eu, você que me está assistindo e que é sócio, que está em qualquer parte deste planeta vermelho, tu não és menos sócio do que eu, somos todos sócios, e como sócio precisamos ser valorizados. Também nesta realidade de grupos de sócios que estão espalhados pelo país e pelo mundo inteiro. E por vezes a gente assiste o desrespeito, mas é um desrespeito porque não existe conhecimento. Porque se nós soubéssemos dos procedimentos e as pessoas soubessem dos procedimentos, talvez elas se sentissem respeitadas e valorizadas.
Então, essa é uma questão que a gente tem que bater muito. É uma coisa que uma questão que todo mundo fala aqui nas redes sociais, e principalmente quando a gente vai no pátio do Beira-Rio, ou em anos eleitorais, que todo mundo se move para os consulados, se reúne mais com colorados, é a questão da valorização das modalidades. Hoje o Inter tem um quadro social com o maior ticket médio do Brasil, e aqui eu ressaltei por diversas vezes a questão orçamentária da representação do sócio. E a gente pega, por exemplo, o caso do Grenal que nós tivemos no Beira-Rio, que nós não chegamos a ter um dia de prazo de check-in para o sócio da modalidade sócio colorado da carteira vermelha, que a gente está falando aí em torno de 21 a 32 mil sócios entre estar em dia e não estar em dia. Por que isso não é tratado? E é o que mais vem à tona aqui, Harley, a questão de um filtro ou de lotes, como acontece nos grandes eventos no mundo, a questão de priorizar o associado. Como agora nos jogos finais o sócio teve prioridade de fazer o check-in e poder entrar sem a compra, né, do ingresso, como digamos. Mas por que não fazer a prioridade de modalidades? Isso é algo que se questiona muito no quadro social. E isso é algo que a gente não ouve falar. E a gente tem que unir forças para isso, porque com uma minoria ou com uma baixa representação no Conselho Deliberativo, tu não consegue nem alçar esse tipo de conteúdo. Então, essa questão das modalidades é algo que tem que ser valorizado. O check-in para o ticket médio do sócio colorado vermelho, ele deveria ter um prazo de um dia, 24 horas, 48 horas, um prazo mínimo. E não numa questão de 2, 3 horas tu já não ter mais a possibilidade de fazer. É dessas valorizações e desses esclarecimentos que a gente traz aqui o assunto que o associado mais bate aqui na nossa live, por exemplo, Harley. E sobre isso mesmo, quero de novo chamar em causa o nosso estatuto. A publicidade e a eficiência. Isso é uma tarefa de gestão que deve ser informada por alguns princípios. Eu até iria brincar com... Quando que nós vamos abrir a caixa preta dos ingressos? Dos ingressos, da distribuição de ingressos, quais são os critérios, quais são os procedimentos, quais são os prazos. Eu entendo que o associado deveria ter conhecimento desses critérios e mais, deveria participar de um processo de definição das regras. Quais são as regras? Alguém sabe quais são as regras? Eu não sei quais são as regras. Conheço sócios que vêm de outros estados para assistir jogos aqui e que do seu estado não conseguem fazer o check-in. E vêm no escuro na expectativa de conseguir o ingresso para assistir uma partida, um jogo do Colorado. Esta é uma realidade simples e singela dos ingressos, do acesso ao estádio, que deveria sim ser objeto de debate, de diálogo no nosso conselho. E isso é algo de definição de política. E essa é uma questão de conhecimento. Que o associado tem que valorizar mais. Ele não pode valorizar só na hora lá, quando ele não consegue fazer o check-in no Grenal, como aconteceu em grande quantidade. São questões que alguns consulados conseguem ter o seu ônibus e conseguem ter uma carga X de ingressos que outros consulados não conseguem ter. Então, são esses processos que, seja a chapa que se eleger ou o diretor do quadro social, da comunicação social que continue lá na gestão, que traga isso, que traga esse debate, que faça esse fronte com o associado, que é a maior representação do clube, para que a gente tenha esses processos mais claros, porque eles ficam muito evidentes no momento eleitoral. Porque se tu levanta a bandeira A ou B, tu corre o risco de ser limado do processo. E isso, para quem paga a mensalidade, não pode existir. Quem paga a mensalidade tem que ter lá o seu cumprimento, a sua regra para ter o seu devido privilégio, e é esse o papel que o associado pede e exige. E que isso fique muito de olho e de mente aberta para essa eleição. Porque a gente não pode repetir os erros do passado de sempre votar ou avaliar ou validar esse processo do continuismo. Porque se nós pegarmos as pessoas que circulam e que denominam o processo decisório do clube, são as mesmas dos últimos 15 anos. E eu não estou falando de gestão, eu estou falando do legislativo. Então a gente precisa mudar.
Precisa mudar. Precisa estudar as listas, precisa estudar quais são as propostas e quem são as pessoas que estão aí propondo trabalho pelas chapas. E isso tudo que nós comentamos agora passa por esse trabalho aí e por aquilo que está sendo propondo, Harley. Por isso é muito importante o nosso telespectador que você procure, de fato, nesse período que nos resta, nesse período eleitoral, acessar as redes sociais do Clube Sem Barreiras, da Chapa 10, porque todas as nossas manifestações sobre temas importantes, relevantes na vida do clube, estão sistematizadas, estão organizadas, estão claras, manifestas. E nós continuamos a fazer isso. Porque as pessoas que aqui estão, né, Felipe? Nós nos propomos a um serviço ao clube, mas um serviço ao longo dos 4 anos. E que durante a próxima gestão será um serviço de acompanhamento e de fiscalização, de defesas de bandeiras que são claras, singelas, simples, objetivas. Falar de legalidade, nós colhemos alguns aspectos da legalidade. Falar de transparência, nós colhemos alguns aspectos da transparência no cotidiano, na vida, falamos delas aqui. Falar da cláusula zero, tão objetiva, tão precisa, tão cirúrgica, é de extrema importância. E o histórico dos grupos que compõem a Chapa 10, o histórico de luta e de defesa dos interesses do associado, estão registrados aqui. Os processos recentes do julgamento, também da gestão 2015 e 2016, a defesa do interesse do sócio participar da simples e singela nomeação das ruas do entorno do nosso estádio. É dizer, trazer o sócio para um papel de protagonismo, de partícipe, de que a sua representação de fato vale a pena. Isso passa por um processo de participação de vocês neste pleito eleitoral. Sabendo distinguir, a gente tem que saber separar a ação da gestão, a ação do Conselho Deliberativo. Quem executa, segundo os princípios do nosso estatuto, não deve ser fiscal de si próprio. É uma coisa tão singela e tão simples. E o risco que nós corremos no pleito eleitoral é de que pessoas que votam em determinada chapa para a gestão simplesmente repliquem o seu voto para o Conselho Deliberativo. Aí eu pergunto para vocês, quem executa tem se fiscalizado nestes anos todos de que maneira? Tem se fiscalizado de uma maneira que tem comprometido o clube. Eu vou postar mais tarde nesta live aqui, porque quando eu fiz o meu tema de casa, eu procurei traçar uma linha de 2002 a 2010 como sendo uma curva ascendente. Então, Felipe, foi um período privilegiado de ascendência no clube, de mudança de cultura, de mudança da história, da participação. Nós tivemos uma curva ascendente, daqui um pouquinho tu pode falar desse período de ascendência. Mas de 2010 para cá, nós estamos numa curva, para não dizer numa reta descendente. Porque nós saímos dos 2 títulos da Libertadores, 2006, 2010, do Campeonato Mundial em 2006, nós tivemos uma descida. Nós tivemos a Recopa no início de 2011, de lá para cá, 6 regionais, e nos 2 últimos anos, 0. Se a razão de ser de um clube de futebol é títulos, é participar de certames de modo a galgar os mais altos graus, nós não temos uma boa história recente. E a minha grande provocação, e depois vocês vão poder ver isto na imagem que vai ser postada, esta curva ascendente, ou essa linha ascendente, ela passa por um aspecto que é sim de campo, de resultado de futebol, mas é também por uma cultura de política, de conselho, de inovação.
Mas se nós estamos numa descendente, é porque o nosso futebol e a nossa política têm deixado a desejar. E então, nesses 2 últimos anos, nós temos uma página significativa em branco. E as páginas dos anos anteriores são aquelas páginas que estão sendo examinadas porque deixaram e muito a desejar no atendimento daquilo que diz o nosso estatuto, do cumprimento de responsabilidades dentro de determinados princípios. E os resultados estão aí. Então é muito importante que neste pleito, para que esta curva adquira um outro direcionamento, que independentemente da escolha política para a gestão, que a gente mude seriamente no aspecto do Conselho Deliberativo. E como quem executa não fiscaliza, é muito importante que você vote chapa 10, que coloque o Clube Sem Barreiras com um papel de protagonismo no acompanhamento das atividades da gestão, de fiscalização, também de elaboração de propostas e de encaminhamentos que atendam ao teu interesse junto ao Conselho Deliberativo, defendendo o nosso bem maior, que é o nosso Esporte Clube Internacional. Harley, aí o associado lá do outro lado da tela vai dizer assim, tá, mas o que tudo isso tem a ver, o Conselho Deliberativo, com o fator campo? Não, tem a ver. Se nós buscarmos na nossa história, por exemplo, 2002, desde a fundação do clube até 2002, a gente nunca teve um presidente eleito pelo associado. E querendo ou não, nessa década nós conseguimos os maiores títulos. Por quê? Porque o nosso quadro social aumentou, né? A lupa sobre o clube aumentou, o número de pessoas querendo participar da vida do clube aumentou, e a partir dali existiu, né, uma massa crítica maior em torno do clube. E ali, nessa quebra de paradigma, conseguimos os maiores resultados. Claro que teve lá, sim, um projeto, uma consolidação de que o clube conseguiu, em 2001, ler e entender bem a lei do passe e fazer um projeto de futebol onde a gente vendia 2 jogadores no ano, né, que começou lá com Fábio Hockenbach, Lúcio, Daniel Carvalho, chegamos a Pato, a Rafael Sobes, a Alisson, até recentemente, Fred. Claro que isso está vinculado com a mudança, sim, com a mudança da cultura do clube, na introdução, na inserção de novas pessoas no processo. Aquele momento foi um momento de inserir novas práticas, né? Aquele momento foi um momento de inserir novas práticas. Então, para contribuir com a tua colocação mais técnica, Harley, em 2010 a gente começa a quebrar esse ciclo e deixamos ele só com o passado, vivemos dele só no passado. De 2010 a 2018 até hoje, tivemos os maiores faturamentos da história e tivemos os piores resultados da história. Por que isso também, se a gente pega aquele bom momento ascendente da década ali de 2000? Porque não se modificou mais. Se nós pegarmos hoje o legislativo do clube, 70% dele é composto desde 2002 até hoje, por essa questão cultural, Harley, de associar a majoritária à chapa do candidato a presidente, ela como a mesma fiscalizadora. Não pode. A gente tem que ter, porque estamos todos no universo de colorados, a gente tem que ter o contraditório, o fiscalizador do clube. Vai fazer bem para o clube, não vai fazer mal. Porque vai caminhar dentro do cumprimento das normas estatutárias que elas estão ali para proteger a vida do clube, senão, né, elas não estariam ali bem estagnadas nesse processo dos últimos anos. Então, o associado tem que ver que essa questão dessa construção política chata, que a gente gosta mesmo de falar de futebol, que ela não é à toa. Ela vem caminhando em paralelo desde os princípios da história do nosso clube. Então, a gente tem que enxergar esse momento agora assim como uma quebra de paradigma e inserir o associado, e aí a chapa 10 tem sim propriedade de causa, como se diz, que 85 de todos os componentes dela são novos sócios que querem se inserir dentro do Conselho Deliberativo e se inserir nos processos decisórios do clube. Porque ninguém é mais sócio que ninguém e ninguém é mais colorado que ninguém. Todos nós somos muito, muito colorados e queremos contribuir com o clube, Harley. Então, fica aí essa dica dessa quebra de paradigma que no histórico
recente na história do Inter mostrou que valeu a pena e nos trouxe grandes resultados. Por isso a minha provocação é da questão de nós sermos capazes de, não só nesse período, Felipe, eu entendo que nós, associados, nós que amamos o Esporte Clube Internacional e que participamos da vida dele, devemos nos tornar capazes, e aí eu digo e falo de forjar uma nova cultura. Uma cultura onde nós possamos entender que futebol e política não são realidades distintas, separadas. São realidades conjugadas. Tu tem me ouvido com frequência falar, né? Nós, pessoas, deveríamos ter um olho nosso voltado para a questão futebol, para o que acontece dentro das quatro linhas. E então todos nós somos técnicos, damos nosso... Todos entendemos um pouco de futebol. Nós somos magos do futebol. Todos nós. Então um olho nosso, de fato, está sempre voltado para aquela realidade. Mas nós, o nosso outro olho, da mesma pessoa, deveria ser capaz de, enquanto observa, contempla, admira, critica aquela realidade, de estar com o olho voltado para o que acontece na vida pública, na vida política, na gestão, no conselho, porque essas duas realidades definem a vida do clube. Quando nós separamos elas é que nós corremos o risco de naufragarmos, porque quando as duas realidades andavam juntas, conjugadas, articuladas, o clube veio mais. Com a separação e com as relações minadas, politicamente também, nos processos, a gente sabe, da construção do nosso estádio, N processos da gestão, entendimento de uma coisa e de outra, quando as relações vieram menos no universo político, o nosso futebol também veio menos. As coisas andaram sempre paralelamente juntas e fizeram com que o clube tivesse os seus magníficos momentos, e também a gente teve esse momento recente trágico para nós, mas a gente já está aí retomando o nosso tamanho, retomando o nosso caminho, e continuamente com isso, pegando as coisas ruins, esses exemplos que não foram nada bons para a gente, mas servir de moralidade e exemplo até para o próprio futebol brasileiro. Das contas ter ido e parar para o Ministério Público e a gente fazer desse um exemplo de moralidade no futebol nacional, e principalmente de o Inter ser o clube mais democrático do país, com um quadro social mais participativo, além de a gente ter na casa aí de 68, 66 mil aptos a votar e a gente ainda estar na margem dos 20% na participação, a política do Inter ainda é muito atuante. E isso não é ruim não para o clube, isso faz bem. Só que ela tem que caminhar, Harley, como tu colocaste aqui, tem que caminhar em conjunto, não podemos ficar tão separados assim. E é importante esse momento, é importante por tudo que a gente já passou e que a gente, essa linha do tempo que a gente desenhou aqui, é importante a inserção de novas pessoas no processo decisório, que é o processo do associado. Então a gente tem que ficar atento para isso. A nossa eleição, mais uma vez ressaltando para o associado, é no dia 8 de dezembro, um sábado, né, Harley? Tu pode me ajudar. Temos a habilitação, aí tu me reforça, até o dia... Até o dia 2, que é domingo. Os que não irão se apresentar presencialmente no dia 8 no Gigantinho deverão se habilitar pelo site, para votar no site do clube, e então se tu acessares lá o site do Inter, tu vais encontrar no menu Eleições Coloradas, Eleições 2018, e lá tu vais encontrar um link para te habilitar para o voto no próprio site, ou tu poderás baixar no teu celular o app das eleições, o app do Inter, e dentro te habilitar para então votar no dia 8 pelo celular, pelo aplicativo. 3 possibilidades de voto. Ou votando no Gigantinho, no dia 8, presencial, das 9 às 17 horas, ou pelo site, ou pelo aplicativo. Quem se habilitar pelo site ou aplicativo não poderá votar no Gigantinho, e o prazo é domingo. Quem não se habilitou até domingo deverá, se quiser votar, necessariamente comparecer ao Gigantinho no domingo. Então, Harley, aqui para dar uma valorizada na nossa interatividade, aqui o pessoal fazendo muitas colocações, aqui um colorado aqui no início dos anos 2000,
houve a renovação significativa do clube, tanto no conselho como gestão. Importante, ressaltamos aqui, a quebra de paradigma, as vitórias do Inter retomaram quando o associado entrou no processo e ele participou, e aí a gente teve um crescimento do quadro social astronômico, chegando aos 100 mil sócios. É importante a gente também recuperar isso para valorizar o atual momento dessa inserção que a gente briga. Valorizar aqui também o Júlio, lá de Guaíba, que fez uma reunião ontem com o pessoal da Chapa 10 em Guaíba. Parabenizar também o pessoal, mandar um abraço ao pessoal de São Jerônimo, que vamos ter outra reunião lá, dia 7, véspera. Vai ter uma mobilização legal lá do pessoal de São Jerônimo, Charqueadas. Mandar um abraço para o Thiago Donato também, que nos assiste, um sócio colorado de Sobral, no Ceará. Participa ativamente, mobiliza muitas pessoas. Tivemos a oportunidade de ir assistir Inter e Ceará, lá o jogo que empatamos agora na fase final do Campeonato Brasileiro. Thiago reuniu muitos associados colorados que nasceram no Ceará e se tornaram colorados lá. Isso é isso que nos move, a todos nós colorados. Então a gente valorizar esses parceiros, esses amigos sócios que estão aí imbuídos com a gente, né, no Clube Sem Barreiras, na Chapa 10, em tornar conselheiros o maior número de associados que nunca participaram do processo decisório e oficial do clube no legislativo. Isso é importante. A gente precisa botar uma massa nova de associados nesse processo, para que a gente não tenha mais essa anestesia dos últimos 15 anos, para que a gente coloque pessoas que nunca participaram do processo. Então é importante a gente bater nessa tecla, importante que você, associado, estude bem 4 chapas só que temos aí disponíveis, e vocês podem ter certeza que a Chapa 10 tem o maior número de sócios que querem entrar. E aí quero trazer aqui, Harley, vou passar a bola para ti, o exemplo do grupo que está com a gente, com a SIC, que fez a última participação na eleição de 2016, uma participação num processo espontâneo, sem essas macelas, né, esses vícios políticos. Fizeram uma lista por sorteio, associados se cadastraram via e-mail, sem aquela organização de peito aberto para participar da questão legislativa do clube. Não conseguiram, mas esse ano, se Deus quiser, para o bem do clube, irão conseguir, junto com demais colorados que estão aí, sem aquela dita anestesia política, para contribuir com o clube, seja qual for a gestão, seja qual for o presidente. O importante é ajudar no processo, mas ajudar de maneira equilibrada, de maneira técnica, e cumprir o estatuto e, como se diz nessa palavra bonita, legalidade, que se fala tanto hoje, que é simplesmente o cumprimento das regras e das leis. Felipe, telespectador, nosso internauta, vocês vejam, é uma questão singela, mas é de extrema importância a participação do sócio na vida do clube. Nem todos têm o interesse de participar da mesma maneira, mas todos, se o clube é nosso e nós mantemos o clube, devemos nos interessar dele. Nós percebemos também no ambiente social, Felipe, que nem sempre as pessoas se importam com o que está aí, com o que é deles. Então, fica um convite a todo sócio colorado, torcedor colorado. Os nossos canais, os canais do Clube Sem Barreiras, da Chapa 10, vão permanecer abertos. Não somos Chapa 10 e Clube Sem Barreiras por alguns dias. As nossas bandeiras singelas, simples, objetivas, nós iremos lutar por elas e nós iremos defendê-las. Agora, amanhã e nos próximos 4 anos estaremos empenhados com isso. Mas para que nós possamos exercer esta missão, para que nós possamos cumpri-la, prestar esse serviço ao clube, é muito importante que você, sócio, torcedor colorado, fale com as pessoas que estão à sua volta. Diga que existem pessoas que estão comprometidas, que não estão marcadas por uma trajetória de repetição do mesmo. Isso. Que tem o interesse de transformar a realidade que está aí.
nós necessitamos de transformar a vida do nosso clube. Mas a transformação passa pelo comprometimento, pelo compromisso. Nós entendemos que pela observância, antes de tudo, daquilo que é a nossa Carta Magna, que é o nosso Estatuto, que é a observância do regimento interno do Conselho Deliberativo. Vocês sabem que existe no regimento interno do clube uma responsabilidade do terceiro secretário de tornar pública, transparente a participação dos conselheiros nas sessões? Pergunto para vocês, isto acontece? Não. Existe a previsão no mesmo regimento de transmitir as sessões do Conselho Deliberativo quando os temas tratados não demandarem um certo sigilo e caráter de reserva? Existe. Isto tem acontecido. Começou a acontecer recentemente em razão das circunstâncias. Poderia ter acontecido antes? Poderia. Depende de vontade política, de decisão de cumprir o que está definido. Se o que está definido não atende o interesse do associado, deve ser modificado. E aí está também o próprio papel do Conselho Deliberativo e nosso de apresentar propostas de emenda, de transformação e de modificação do Estatuto para que ele seja o Estatuto que o Inter necessita, que o nosso clube necessita. Mas isto acontece com a participação. Por isso que nós solicitamos a você que participe do abaixo-assinado para que seja construído para o nosso clube um CT digno, um CT que estava previsto ser construído mediante a simples indicação do local aonde ele deveria ser construído. Aconteceu isso? Não. Mas por isso, novamente, nós necessitamos nos mobilizar. E eu gostaria, quanto a isso, Felipe, sobre a construção do nosso CT... Fala sobre o abaixo-assinado, que a gente já está na fase final aqui, faltam poucos minutos. E é importante que vocês assinem esse abaixo-assinado. Por quê? Porque este abaixo-assinado, com um instrumento requerendo a criação de uma comissão independente no Conselho, criação de um fundo para realizar e construir o nosso CT e manter o nosso CT, se torne realidade. Porque no arco dessas gestões, o Conselho de Gestão de 2 anos, é pouco e tem sido difícil que no arco de 2 anos seja articulado um processo necessário para a construção do CT. E então é importante que você participe do abaixo-assinado, que você assine esse abaixo-assinado, cujo link pode encontrar nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. E eu gostaria, Felipe, de dizer para todos aqueles que nos assistem, venham frequentar a nossa casa, frequentem a nossa rede social, frequentem o nosso Twitter, o nosso Facebook, o nosso Instagram, compartilhem com os amigos de vocês, convidem os amigos de vocês a curtirem e os sócios colorados a votarem no dia 8 de dezembro na chapa 10 para o Conselho Deliberativo, para que nós possamos cumprir essa missão de representar o associado, mas representá-lo na fiscalização, representá-lo na proposição de encaminhamentos junto ao Conselho Deliberativo. Então, pessoal, a gente já está chegando ao final da nossa live, mais uma. A gente tem esse compromisso de, nesse período eleitoral, que aqui nós estamos propostos aí a alçar as cadeiras da renovação do Conselho Deliberativo. Eu quero mandar um abraço aqui para o João, que disse que adorou a palavra anestesia. O João aqui que está curtindo a live. João, só para dividir contigo, essa anestesia que eu ressaltei aqui dos últimos 15 anos, elas mantêm a média de participação dos conselheiros nas reuniões do Conselho Deliberativo em 52% da sua totalidade de 340 conselheiros. Isso é um número vexatório
Por isso que a gente tem que quebrar esses paradigmas e colocar sócios nesse processo. Então, essa palavra anestesia, ela vem desses últimos 15 anos, onde as 3 chapas que estão aí concorrendo colocam muito dessas pessoas que estão aí participando do processo, que fazem parte dessa inoperância numa média de 52% de participação. E para encerrar da nossa parte, esse comprometimento nosso não fica só no folheto bonitinho. E aí vocês podem nos acompanhar, aí você associado. A gente vai fazer uma carta aberta de comprometimento que deve estar ao ar aí, assinada por todos os candidatos, de não participar nas próximas gestões, de não participar da próxima gestão e nem de próximas, porque nós temos que fazer esse papel que foi o início da nossa live hoje, papel de fiscalização, um papel em prol ao clube, de cumprimento do estatuto e dessa palavra linda que se chama, na nossa política atual, legalidade, que é cumprir realmente as leis. Então, a chapa continua com o trabalho, você que pode se aproximar, o Harley já deixou aí contatos das redes sociais, a gente quer agradecer mais uma vez toda a nossa turma que está empenhada, estamos aí reunidos com os sócios todos os dias, fazendo o nosso papel de sócio, fazendo o nosso papel, né, de conselheiro do clube, na questão de ajudar o clube nesses processos, para que ele tenha aquilo que todos nós mais gostamos e nos identificamos, que é a paixão de ser colorado, que é torcer pelo futebol do nosso clube. E se o futebol do nosso clube não estiver na altura da sua administração, do seu legislativo, ele não vai a lugar nenhum. Então, mais uma vez, agradecer vocês e continue nos acompanhando, mande seu recado, participe, entre lá na página do Clube Sem Barreiras e lá vocês irão ter todas as informações e tudo que está acontecendo nessa nossa eleição, nessa nossa caminhada desse pleito aí até o dia 8 de dezembro. Uma boa noite a todos aí, Harley. Dá um tchau para todos aí. O tchau é: habilite-se, votem, estejam conosco no dia 8 de dezembro, para que, de fato, juntos nós possamos fazer a diferença no nosso Esporte Clube Internacional. E a mudança começa pela mudança de gestão e de participação. Vote chapa 10, quem executa não fiscaliza. Valeu!